amigos, vocês estão nos acompanhando nos vídeos e eu espero que vocês estejam bem. Quando eu digo que eu espero mesmo, porque para estar acompanhando, olha, é bom que estejam. Se não tiver, sabe o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos trabalhar conversão e cura. Então, se você não estiver bem, nós vamos trazer vários aspectos para a gente refletir nesta posição. Mas hoje nós vamos trabalhar o livro que se chama Evangelho, Conversão e Cura, de Alcione Peixoto. Ela esteve conosco na terra, filha do Peixotinho, o pai dela esteve conosco, trabalha hoje intensamente no plano espiritual, trabalhou muito na Bahia, junto das referências baianas que existem lá na doutrina espírita. E Alcione, ela trabalha na área da educação, trabalhou na área da educação, ela era artista, trabalhava também como atriz, e ela vai escrever para a gente Evangelho, Conversão e Cura, trazendo várias dicas para nós trabalharmos essas modificações no nosso estado íntimo e na nossa relação com o outro. E a gente vai dissecar várias colocações que ela traz. E ela também tem um outro livro que se chama A Mulher no Evangelho. Mas, neste momento, nós vamos trabalhar algumas colocações que ela faz aqui no livro Evangelho, Conversão e Cura. E neste item, que vai alicerçar a introdução, que antecede ainda o primeiro capítulo, Conversão e Cura, eu quero trazer algumas reflexões para a gente entender isso aí. Porque quando fala para a gente em conversão e cura, primeiro é importante que nós entendamos o que é conversão. Então veja, quando nós falamos em conversão, nós estamos falando de mudança. Nós estamos falando de uma proposta de modificação. Pode ser converter de uma religião para outra, pode ser converter de uma postura para outra, pode ser converter uma opinião para outra. Isto é uma conversão. E quando a gente fala de cura, aí tem algo mais para a gente dissecar. Por quê? Porque veja, se nós nos atentarmos para a fala de Jesus, nós temos no Evangelho de Jesus várias colocações que trazem a cura, outros que trazem a salvação e outros que não trazem nem salvação e nem cura. Então são pontos de vistas diferentes? São situações diferentes que cada pessoa se envolveu quando estava com Cristo? Com certeza. Quando vocês se atentarem para a passagem A Mulher Hemorroíça, nós trabalhamos a mulher hemorroíça e ali a gente vê que a mulher hemorroíça, que está no capítulo 8 de Lucas, ela vai buscar a cura. Ela tinha o fluxo de sangue e vocês vão ver a gente dissecar esta passagem no vídeo Se Você Sangra. Então, vocês vão ver esse vídeo que a gente está dissecando essa passagem. Entretanto, vocês vão ver também que lá no final, a mulher foi para tocar nas vestes do Cristo, ela toca nas vestes, na cabeça dela, essa mulher, que não aparece o nome lá, mas Amélia Rodrigues, ela diz para a gente que ela se chama Verônica. Então veja, quando Verônica toca nas vestes do Cristo, ela se vê curada. No capítulo 8 de Lucas, Jesus diz assim, ele não coloca que ela estava curada. Quando ela toca nas vestes do Cristo, o fluxo sanguíneo, que era um fluxo hemorroidal, o fluxo sanguíneo, ele estanca imediatamente. E Jesus diz para ela que ela estava salva. Então, quando ele coloca para ela que ela se salvou, está além da cura. Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Veja, a cura, aquela patologia pode voltar.
Mas a salvação, ela estava trilhando um caminho de tal maneira que ela absorveu o ensinamento do Cristo, que aquele mal-estar que ela vivia não voltaria mais. Ou seja, quando a pessoa está sangrando, ela está perdendo vitalidade. Quando ela busca o Cristo, ela pode buscar a cura, ou seja, uma melhora, mas ela pode lá na frente voltar ao sangramento, ela pode retomar a desvitalização, ou ela pode, que aí, se ela por um tempo fica sem sangrar, ela pode estar no movimento de autocura. Mas quando é efetivo, quando é definitivo, que é o que aconteceu com a mulher hemorroíça, com Verônica, ela limpou um estágio que determinava o sangramento dela. Ela sai do movimento de desvitalização e Jesus fala: a tua fé te salvou. No versículo 48 do capítulo 8 de Lucas, a tua fé te salvou. Ele não fala a tua fé te curou. Isso significa que ela venceu uma etapa e agora estava pronta para etapas novas. Então, quando não existe um movimento de cura, existe um movimento de salvação, a pessoa já venceu todos os estágios que poderia possibilitar a doença. Mas não existem outras situações que ele cura? Vamos lá na cura dos 10 leprosos. Quando Jesus entra para o templo e ele cura os 10 leprosos, quando ele termina a pregação, ele pergunta: aonde? Porque veja, ele reconhece, e aí é interessante uma fala do Chico, que o Cristo reconhece cada criatura individualmente, pelo nome. Então, quando ele reconhece, ele faz a cura dos 10. E aí ele parte para a entrada no templo. Ali ele convive com os outros que estavam sedentos do ensinamento. Quando ele termina a pregação, ele pergunta para os seus discípulos: aonde estão os outros 9? Porque ele viu que apenas um entrou. Quando ele pergunta, a pergunta dele é: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? É muito interessante, por quê? Porque aquele que entrou é o que verdadeiramente foi curado. Ele não foi salvo. Por quê? Porque a patologia, a doença, a lepra poderia voltar. Ele não foi salvo, mas naquele momento ele foi curado. Se ele conseguir investir em si, se ele mantiver aquela linha, ele estava trabalhando agora a autocura. Ele foi curado, fisicamente ele foi curado pelo Cristo. Ou seja, ele recebeu energia suficiente para dar conta de vencer os dramas interiores. Os outros 9 foram atender os seus afazeres. Quando Amélia Rodrigues descreve para nós a respeito dos outros 9, eles foram atender as suas demandas. Demandas familiares, demandas sociais, demandas financeiras. Então, eles não foram curados. Dos 10, apenas um foi curado. E está em Lucas, no capítulo 17, no versículo 17, quando ele faz a pergunta: onde estão os outros 9? Então veja, a mulher hemorroíça, a tua fé te salvou. Nos 10 leprosos, apenas um foi curado. Mas houveram aqueles que não foram nem salvos e nem curados. Lembram a mulher adúltera? No capítulo 8 de João, a mulher adúltera, ele não fala que ela estava salva e não fala que ela estava curada. Quando ele pergunta à mulher, no capítulo 8 de João, vocês vão lendo até o versículo 11, e ele pergunta assim: aonde estão os teus acusadores? E ela olha para trás e ela fala: já não os vejo, Senhor. Ou eles se foram? E aí Jesus coloca para ela: se ninguém te acusa, eu também não tenho do que te acusar. Mas olha a fala de Jesus. Se atentem para isso.
vai-te e não peques mais. Ele não falou que ela estava curada, ele não falou que ela estava salva, mas ele disse para ela não repetir os enganos. Então, o drama interior da mulher adúltera, ele ia ser inenarrável para o que ela iria se prontificar no movimento de conversão. E aí, nós trazemos, por que a gente está pegando essas 3 referências? Nós trazemos para abrir a introdução da obra, que a Alcione Peixoto traz para nós. Então, no primeiro movimento, a cura que a gente busca, mas o Cristo oferece a salvação, que é a mulher hemorroísta. No segundo movimento, a cura, que aconteceu com os 10 leprosos, mas apenas um ficou curado. E isso se ele mantém os intentos. O terceiro, nem salvação e nem cura, que é a mulher adúltera. Então, entendamos-nos muito mais próximos da mulher adúltera do que necessariamente a mulher hemorroísta ou os 10 leprosos. Porque a mulher hemorroísta, ela vai ser salva, e ela foi salva. Os 10 leprosos foram curados. Se 9 saíram, um continuou. Se este continuar, ele vai fixando o mecanismo de autocura, e aí sim, lá na frente, ele poderá ser salvo, porque ele está fixando. Se ele mantiver a persistência, aí eu já tiro a palavra poder, do poderá. Se ele mantiver a persistência, ele não poderá ser salvo. Ele será salvo. Mas no primeiro momento, ele foi curado. Mas nós, que ainda estamos recalcitrantes, ora a gente caminha, ora a gente para. Ora a gente persiste, ora a gente desiste. Ora a gente é otimista, ora a gente é pessimista. Então, quando Jesus fala para a mulher adúltera, vai e não peques mais, muitas vezes nós adulteramos com o conhecimento que a gente tem absorvido. Quando ele fala vai e não peques mais, veja bem, aonde está, se nós estamos falando do movimento de conversão e cura, aonde está a doença? A doença nasce no espírito. Nasce no espírito. Ela tem um caminho. Ela vai até o perispírito. Perispírito. Do perispírito, ela ganha o duplo etéreo. Do duplo etéreo, o corpo. Então veja, olha o caminho da doença. Se o caminho da doença é este aqui, quando Jesus fala, vai-te e não peques mais, quando ele fala para ela fazer a caminhada dela e não peques mais, não quer dizer que ela já tinha eliminado a doença no corpo. Por quê? Porque as chagas iriam aparecer. Consequência natural de quem já se prontificou a caminhar de forma errônea. Consequência natural, gente, isso é da lei. Isso é da lei. Mas veja, quando ele fala no movimento de conversão da criatura, se a criatura tem uma conversão efetiva, uma conversão aonde ela não vai mais repetir atitudes que são agressivas, autoagressivas e agressivas para o outro, e aí nós pegamos lá a mulher hemorroísta, ela estava salva. Por quê? Naquele momento que ela toca nas vestes do Cristo, ela limpa o corpo espiritual e o corpo físico. Ela limpa imediatamente. Ela foi buscar a cura e conseguiu a salvação. Olha o movimento interno. 12 anos de hemorragia. 12 anos num fluxo sanguíneo hemorroidal. Quando os 10 leprosos foram curados, eles foram curados no corpo, mas o estado íntimo ainda estava doente.
Ainda estava doente. Agora, a partir do momento que nós nos colocamos no papel a mulher adúltera, por quê? Porque ora a gente comercializa com a doutrina, negocia com Deus, negocia com a espiritualidade, nós estamos adulterando este conhecimento. Da mesma forma que ela adulterou o corpo, ora ela vendia, ora ela preservava, ora ela cuidava, ora ela usufruía. De alguma forma, ela estava vendendo o corpo dela e favorecendo a venda para outras pessoas ali, se agredindo e agredindo. Muitos de nós fazemos isso com conhecimento absorvido. Então, se nós fazemos com conhecimento absorvido, estamos nesse momento, nessa parte. Vai e não peques mais. Ah, mas isso vai ter consequência na frente. Vai. Agora, é muito interessante, antes de nós continuarmos na questão da lei, porque a gente vê isso aqui no movimento espírita, mas isso não está só no movimento espírita. O físico francês, Patrick Duroy, ele coloca para nós no estudo da física sobre a questão da energia, e ele dá um nome para essa energia que nós entendemos. Ele faz uma outra colocação, ele chama de corpo bioplasmático. Patrick Duroy, corpo bioplasmático. Olha só, em abril de 96, ele dá uma entrevista para uma rede de TV francesa, e ele fala desse corpo bioplasmático, só que ele coloca o corpo bioplasmático como sendo o espírito. Quando o corpo físico já não existe mais, o espírito. Não está errada a colocação. E ele fala, isso já está sendo estudado há 30 anos por físicos franceses e americanos. Quando ele fala do corpo bioplasmático, ele faz referência ao espírito, Entretanto, nós entendemos que, para além do espírito, nós temos ainda o perispírito e o duplo etéreo. O duplo etéreo é aquela camada energética, todo mundo tem. O duplo, ele vai determinar o raio de ação quando uma pessoa se aproxima de você. E muitas vezes você tem um mal-estar. Esse mal-estar pode ser o estado que aquela pessoa está carregando, e ela tem um duplo, aquela camada energética que está em torno, e ela vem, te abraça e entra em choque com o seu estado, e muitas vezes você também não está estável, e você ainda fala assim, engraçado, o meu santo não foi bem com o santo dele, a gente ainda culpa o santo. É o nosso estado íntimo refletido no duplo. Que se nós não cuidarmos das perspectivas mentais, das perspectivas emocionais, nós adoeceremos no corpo. Está claro isso? Então veja, quando Jesus fala para a mulher adúltera, vai e não peques mais, ou seja, elimina esse campo energético de pensamento negativo para trabalhar no movimento de autocura, ainda que a doença chegue, ok? Agora, vai chegar e vai chegar com dor? Veja, a lei, para a gente estabelecer aqui como que funciona, a justiça é igual à lei. A justiça é igual à lei. E a lei? A lei cobra. A lei cobra. Então fez, vai receber de volta. Está na lei, gente. Está na lei. Isso não é só lei divina, não. Isso é lei dos homens também. Entretanto, aqueles crimes que não são investigados, que não foram descobertos na linguagem dos homens, na lei humana, eles serão na lei divina. Na lei divina não tem jeito. Por quê? Porque se Deus está no nosso estado íntimo, coloca o livro dos Espíritos para nós, aonde Deus está presente, que é na nossa consciência. Lembram? Me parece que é a pergunta 620...
621, deixa eu ver aqui. Isso, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se ela está na consciência, então, ainda que os homens não cobrem, ou não descubram, ou não investiguem, a minha consciência divina me fala quando eu estou certo e quando eu estou errado. Porém, se eu começo a trabalhar em favor do próximo, eu vou trabalhar com a justiça, porém, é a justiça com misericórdia. A justiça com misericórdia. Justiça com misericórdia, porque aqui é a justiça sem a misericórdia divina, onde a pessoa não atribui à divindade o movimento de buscar ajuda. Ele acha que ele tem que resolver sozinho, ele pode sair lesando todo mundo, ele acha que isso não tem consequências. Justiça, a justiça é lei e a lei cobra. Mas quando a gente busca em Deus, a justiça é a misericórdia. Justiça com misericórdia. A justiça com misericórdia é amparo. Amparo. E o amparo socorre. Ou seja, a justiça é lei e a lei cobra, mas a justiça com misericórdia é amparo. E o amparo é um socorro para nós. O amparo te socorre. Então, vocês querem ver um ditado popular? Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus dá o frio conforme o cobertor. O que é o frio nesse esquema nosso aqui? Olha, o frio é a lei. Frio é lei. Todo mundo está envolvido com frio. No inverno, todo mundo... Só que tem uns que têm um cobertor, outros têm blusa, outros estão mais agasalhados, outros não têm nada. Não tem nada. O frio é a lei, o cobertor é a misericórdia. Aqueles que não têm nada estão debaixo da lei de forma muito mais implacável. Então, Deus dá o frio conforme o cobertor. Por que Deus dá o frio? Olha, está na lei. Faz parte da natureza da terra. Isso faz parte do nosso movimento de estações. O frio está para todos. Mas a misericórdia divina, ela vai trazer para a gente, a misericórdia vai trazer para a gente que cobertor que nós iremos utilizar. Então, se nós não adulterarmos o que nós estamos recebendo da doutrina, ainda que tenhamos cometido erros, e são vários, e são muitos, a palavra ainda ficou bem para vocês, né? Porque vocês estão achando que não cometeram nenhum, e eu falo ainda que cometeu, né? Não, todos nós já cometemos. Então veja, todos nós já cometemos, mas se nós trabalharmos, a justiça vai vir, mas ela vem debaixo de uma misericórdia. Debaixo de uma misericórdia. E aí, aquilo que a gente sofre hoje de dor, de dificuldade, de transtorno relacionado ao nosso movimento físico, entendam, já está debaixo da misericórdia. Por quê? Ela não está vindo de forma implacável, não. Ela está vindo de conformidade com o nosso crédito diante da providência divina. Façamos o melhor que a gente puder, aonde a gente estiver. É isso aí. Durante um tempo nós vamos trabalhar vários aspectos desse movimento de conversão e cura e trazendo para o nosso dia a dia, para tentar nos libertarmos dessas dificuldades que ainda assolam o nosso estado íntimo. Ok? É isso aí. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.